regozijados do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida, Senhor, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo. Primeira Pedro 3, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém? Olha aqui, falando um pouquinho mais de mulheres aqui. E fiquem guardando aí o Efésios, porque nós vamos voltar para Efésios. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Lá no Brasil, eu frequentava uma igreja que tinha uma irmãzinha que ela estava na igreja quase todos os dias. Era aquelas que geralmente a gente chamava, eu não tenho nada contra isso, mas ela levava o nome de A Beata. Todo dia. O problema dela não é ir para a igreja, o problema é que ela deixava o marido jogado as traças em casa e ia para a igreja. O marido ele não tinha um almoço dentro de casa, não tinha uma janta, não tinha uma roupa passada, o marido não tinha nada, a mulher só queria saber de ir para a igreja. E ela desprezava o marido porque dizia que o marido não tinha Jesus. E achava que estava certa. Quero dizer para vocês, mulheres, se de repente você hoje tem um relacionamento com uma pessoa que não conhece Jesus, não é por palavras que você vai ganhar essa pessoa, não é gritando, não é no grito. Tem mulher que é assim. Tem mulher que o marido é perigoso, tem um ataque no coração. Já viram aquela que vai evangelizar o marido? Toda vez que vai evangelizar, o marido ele tem que segurar, porque senão tem um ataque. Ele não sabe se ela vai dar um tapa na cabeça ou se ela vai ungir. Estou falando sério. Mas a palavra de Deus, ela ensina uma coisa diferente, que a mulher, ela ganha o coração do homem com o quê? Com a vida, com as atitudes. E as mulheres sabem disso. Olha, quer ganhar o coração do homem, isso é com mulheres, conceito de homem. Quer ganhar o coração do homem? Seja doce. Cadê os homens me apoiando aqui? Porque se a mulher é doce, de repente o marido não tem nem condição de fazer o que ela está pedindo. Mas ele sobe uma montanha para fazer isso. Mas se a mulher só grita, só manda, aquela que quando você vai, você nem atende o telefone, porque você sabe que se atender vai levar. Não tem nada com ele. Não tem nada. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, mulheres. O homem nasceu, isso não é um defeito de fábrica, não. O homem nasceu com uma coisa dentro dele que é chamado de ego. Existe o bom ego e o mau ego. O homem ele precisa de um certo ego, porque ele foi criado para ser o sacerdote do lar, o protetor, aquele que sustenta, aquele que luta, aquele que provê ao lar. Se o homem não tivesse nenhum ego masculino, o homem não faria isso. De repente aconteceria da mesma forma que esse homem que foi para esse programa do Dr. Phil. Ele não estava trabalhando com aquilo que Deus colocou dentro dele. Só que juntamente com esse ego, se a mulher ela tenta ultrapassar esse ego, chegar ao mesmo nível do homem, o homem não aceita. Saber que é mais difícil, eu vou falar agora para aqueles que é solteiro, ou aqueles também que são casados e já passaram por isso, quanto difícil é mais fácil você terminar com uma moça, um namoro, do que você aceitar que ela está terminando com você, não é, homens? É ou não é? Não é que quando a mulher termina com você, que você não quer dar o braço para você de jeito nenhum, você tenta, ela consegue de volta, aí você vai, não, agora não quero mais. Aí você fica lá em cima, né? É ou não é? Mulheres, homem, tem esse tipo de temperamento. Todo homem que é perfeito, que não tem problema de cabeça, tem esse tipo de temperamento. Então você vai ganhar ele, não é no tapa, não é de ficar batendo o pé, não é de ficar gritando. É com a doçura, é com o coração, é com as atitudes, é com carinho. Amém?
É dessa forma que os homens são ganhos. É dessa forma que o coração do homem ele se torna para a mulher. Não foi assim que Eva ganhou Adão e ainda fez ele cair em pecado? Depois os irmãos começam a ler a história de Eva e Adão e Eva. Adão mesmo argumentou, olha, eu acho que não é bom fazer isso, mas Eva com toda aquela lábia doce, até para coisa errada, Eva ganhou o marido, não foi? Então repita assim comigo, só as mulheres. Eu preciso... Mulheres bem mais forte. Eu preciso ser submissa ao meu marido. Olha, homens, deixa eu só falar uma coisa para vocês. As mulheres são fracas, eu quero que os homens dêem banho aqui de vergonha deles, tá? Agora, mulheres, repitam assim, eu preciso ser doce com meu marido. Dê uma salva de palmas assim, porque Deus é perfeito. Deus ele faz tudo perfeito. E como Deus é perfeito, Ele não deixa nada pela metade. Agora vamos falar dos homens. Volta lá em Efésios. Pega leve, né? Efésios 5, 25. Diz o seguinte, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, e ser santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Qual foi o nível de amor que Cristo deu pela igreja? Qual foi o nível? Ele entregou a própria vida. Ele morreu de cruz. Ele deu a própria vida pela mulher. Ele deu a própria vida pela noiva, que é a igreja. Esse é o nível do amor do homem. Agora, homens, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não adianta você querer ganhar a submissão da tua mulher se você não amar a mulher. Não adianta você querer que a mulher seja submissa a você se você não demonstrar amor a essa mulher. Sabe que a mulher ela precisa sempre de um agradozinho, ela precisa de uma florzinha, assim, uma rosinha de vez em quando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mulheres não são tão interessadas em dinheiro não, viu? Deixa eu explicar para vocês. Sabe o que a mulher procura? Segurança. Tem alguns homens que caem no erro de achar... É lógico que tem umas desengonçadas aí na vida, né? Exatamente. Ou se a mulher não é amada, de repente ela compensa a falta do amor com as finanças. Mas se a mulher encontra um homem... Se a mulher encontra um homem que está disposto a sustentá-la, a apoiá-la, a supri-la como homem, que é o papel que ele tem que fazer, você tem tudo com essa mulher. Você tem todo o respeito, você tem toda a submissão, você tem todo o coração, você tem tudo com essa mulher. Então, homens, funciona. Mas não vai esperando que sua mulher seja submissa a você, se você não demonstrar amor a essa mulher. Difícil. É difícil. É uma moeda de dois lados. Deus, ele é justo, ele não fala de um lado e deixa o outro lado faltando. Deus, ele faz tudo perfeitamente. Amém, meus irmãos? Deus, ele faz tudo perfeitamente. O homem, ele precisa demonstrar esse amor à mulher. O homem, ele precisa cuidar da mulher. Ele precisa dar carinho. Sabe como é que faz com a mulher, homens? Palavras conquistam o coração da mulher. A mulher, ela precisa de palavras de afirmação. As mulheres precisam de palavras de afirmação. Às vezes está lá o fulano casado, sei lá quantos anos, né? Passou dos 10 anos, não tem mais esse negócio de ficar falando, eu te amo tanto. Ai, mas eu amo você, você é a pedra que faltava no meu jardim.
jardim. Você é aquela flor, né, que faltava no jardim. Você é aquele tijolo que faltava no meu muro, né? Quando eu era criança, né, quando eu era juvenil, eu escrevia aqueles bilhetinhos para as menininhas que eu paquerava desse jeito. Você é o tijolo que faltava no meu muro. Homens, mulheres precisam de palavras de afirmação. Só uma coisa que eu faço de vez em quando lá em casa. Quando a pastora está fora de casa, eu chego, cato uma dessas canetas de escrever em CD, eu escrevo no espelho do banheiro uma mensagem para ela. Melhor coisa, uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples, mas quando ela chega em casa, que ela vai usar o banheiro, que ela se depara com isso, porque a mulher é impossível entrar no banheiro e não parar no espelho primeiro, viu? Quer deixar bilhetinho para a mulher? Espelho é o melhor caminho. Nenhuma mulher deixa de se olhar no espelho. É tão simples, não precisa de muita coisa. Ou de repente você vai sair para trabalhar, homens. Você compra uma rosa e deixa ali do lado da cama. Mulher, ela precisa disso, ela precisa se sentir amada. Ela precisa de carinho. Quando isso acontece, você pode ter certeza que você tem de tudo com essa mulher. Olha em casa, vou dar um exemplo para vocês, porque eu não tenho um casamento perfeito, mas eu tenho um casamento abençoado. Não tem uma coisa, às vezes, que eu estou com vontade de comer, que eu chego para minha esposa, amor, estou com uma vontade de comer isso. Não precisa nem pedir. Antes que eu saiba, ela já está fazendo aquilo que eu estou com vontade. Amor, eu estava com vontade de fazer tal coisa, de assistir tal filme. Eu não preciso nem ficar insistindo. Ela vai. Ela me ajuda. Ela procura fazer. Mas para isso acontecer, é preciso que eu dê a minha parte para ela. Que eu dê esse amor para ela. Que eu possa entregar para ela o que ela precisa receber. Meus irmãos, um dos maiores problemas que a gente encontra em relacionamento, nessa área de marido e mulher, é comunicação. Fala para a pessoa ao teu lado assim, olha, você precisa se comunicar bem. Em todos os 3 níveis de relacionamento que eu vou falar aqui, que eu estou falando, comunicação é uma peça-chave para que o relacionamento funcione. Mas no casamento é fundamental que haja uma boa comunicação. Aí, de repente, a esposa faz uma coisa que o marido não esperava que ela fizesse. O marido, ao invés de dizer, olha, eu não gostei do que você fez, ele fica rabugento o dia inteiro. O dia inteiro. Aí, se a mulher ela não gosta que ele aperta a pasta de dente no meio, ele vai e aperta só para pegar no ponteado. Se a mulher não gosta que ele coloca, já viram essa? A mulher não gosta que dobra, que enrola a meia quando joga para lavar, porque depois ela tem que desenrolar aquela meia toda fedida. Aí ele enrola mais ainda a meia. A mulher também com o homem, né? Tá brava com o homem, aí ela bota mais sal na comida. Ou ela tira todo o sal, fica aquela papa, né? Comida. Não é? Ou de repente ela queima a camisa dele, diz a camisa favorita, queimou a camisa dele e fala, ai, foi um acidente. Na verdade está tentando ali, ó, se vingar de toda a ruindade do homem. Tinha um casal que eles já estavam casados há 30 anos, eles brigaram. E o homem ele tomou uma decisão, olha, quer saber, nós estamos casados há 30 anos, eu não quero mais falar com você. A partir de hoje, eu não vou divorciar de você, mas eu não falo mais com você. Ela falou, é isso? É, então também não falo mais com você também. E seguiram os dois. Eles só se comunicavam através de bilhete. Era assim, era um deixando bilhete para o outro, ó, saí, fui trabalhar, a outra, olha, cheguei, estou levando as crianças à escola. Comunicação era só através de bilhete. Um dia ele tinha uma entrevista importantíssima para o trabalho. Importantíssima, a nível de subir de cargo. Ele vai e deixa um bilhete para a mulher e fala assim, olha, bilhete, me acorde às 7h30 da manhã. Tem uma entrevista importante para ganhar mais. Dia seguinte, o homem acorda, 11 horas da manhã. Do lado dele tinha um bilhete escrito assim, acorda, seu vagabundo, já são 7h30. Comunicação é essencial, é fundamental no casamento, no relacionamento a dois. Precisa de uma boa comunicação. Vocês estão entendendo que sem comunicação você se prejudica? Eu vou dizer uma coisa para vocês, homens e mulheres. Se a mulher não está bem, homem, você não vai estar bem também. Homem,
Se a mulher não está bem, você não vai estar bem. Mulheres, se o homem não estiver bem, mulheres, você também não vai estar bem. Um paga o mesmo preço que o outro. Não tem diferença, não tem peso diferente. A mesma medida que um passa, o outro passa também. Por isso que é preciso uma boa comunicação, amor, carinho, afeto. Amém? Diga glória a Deus. Fala, Senhor, eu recebo. Fala, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Senhor, quando eu casar, eu quero diferença. E no meu casamento, hoje eu quero diferença. Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho sobre pais e filhos. E esse é um assunto que engloba todo mundo, porque não importa a idade que você tem, você continua sendo filho, ou você é pai. Mas todos são filhos de alguém. Amém? Tem alguém aqui que não é filho de ninguém? Ninguém, né? Tem aquele seriado da TV, o Kyle X. Ele não é filho de ninguém, né? Ainda assim tem um pai biológico. Abram Efésios 6, a partir do versículo 1. Efésios 6, a partir do versículo 1 até o versículo 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Filhos, obedeçam vossos pais, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês aqui, que às vezes a gente não entende. A gente não entende a seriedade desse versículo na Bíblia. Às vezes a gente não entende a seriedade do que Deus está falando aqui para nós. Se você não honrar teu pai e tua mãe, se você não obedecer, isso significa que a sua vida está encurtando. Eu posso, de repente, até dizer que cada vez que você desobedece teus pais, a cada vez que você deixa de honrar teus pais, é como se fosse tirado, no mundo espiritual, o tempo da sua vida. É como se o tempo da sua vida começasse cada vez mais a se esgotar. Isso não é o que eu digo, não. É a palavra do Senhor. E olha, quem te criou foi Deus. Eu tenho experiência própria, que toda vez que minha mãe chegava e falava para mim, olha, não faça isso. Eu batia a cabeça para fazer, eu vou fazer. Dançava. É ou não é? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Meu Deus, tem cheio de gente obediente aqui. Alguém aqui já desobedeceu aos pais na vida? Tem alguns aí que estão vendo que não está levantando a mão, porque sabe que tem filho aqui na presença, viu? Agora, deixar de honrar os pais é você acarretar maldição na sua vida. Não importa a idade que você tenha, se você ainda tem teus pais vivos, é preciso que você preste honra para os seus pais. Se você é mais novo, é preciso que você aprenda com teus pais. Porque, querendo ou não, ele tem mais idade que você, já começa por aí. Existe um grau de sabedoria que você não vai alcançar nunca na sua vida, a não ser que você tenha a mesma idade que ele. Mas isso nunca, sempre ele vai ter uma diferença a mais que você. Já pararam para entender isso, gente? Que a corrida da idade nunca chega no mesmo ponto. Você nunca vai chegar no mesmo ponto da corrida da idade. Quanto mais o teu pai ficar velho, você vai ficando velho. Você vai tentar chegar, não tem como. De alguma forma, teu pai sabe mais que você. Teus pais sabem mais que vocês. E geralmente, 90%, eu digo 90% porque sempre tem alguns pais meio doidos, mas 90% dos pais amam os filhos e querem o melhor para seus filhos. Então, se há alguma palavra que foi entregue para o filho, se há algum conselho que foi entregue para o filho, foi para o bem, não foi para prejudicar. Foi para alguma coisa que vai fazer que acrescente na vida do filho. Vocês podem ter certeza que cada vez que você não ouviu teu pai e tua mãe, você pagou um preço. E às vezes a gente paga um preço muito alto. Eu fui missionário nas favelas do Rio de Janeiro, trabalhei na favela no Morro do Tuiuti, no Morro do Borel, no Complexo do Alemão, nas favelas mais pesadas do Rio de Janeiro. Teve um Morro do Borel que eu trabalhei, pra você ter uma ideia, aquele que não pagava a maconha, ou então o crack que era comprado, eles cortavam a cabeça da pessoa e jogavam futebol com a cabeça da pessoa. Pra você ter uma ideia, o nível do Morro do Borel. Sabe uma coisa que partiu meu coração? Partiu meu coração que eu vi ali no morro? Crianças
de 10 anos de idade, carregando armas de brinquedo, e você chegava para essa criança e falava, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser chefe de morro. Meu desejo é ser chefe de morro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente, o nível, a idade dos líderes e chefes de morro não passam de 35 anos, 30 anos, daí para baixo. A maioria, todos eles morrem, são assassinados. 21 para baixo até, né? Todos eles morrem assassinados. Tem vida curta. E eu evangelizei mães nos morros, que as mães choravam pelos filhos, oravam pelos filhos, chegavam e diziam para os filhos, filho, não acompanhe isso, filho, não vá atrás disso. E os filhos sofrendo e morrendo. É bíblico ou não é? É bíblico ou não é? Em contrapartida, filho, não vá fazer isso. Filho, não vá para esse lugar. Filho, não se deite com essa moça. Filha, não se deite com esse rapaz. Aí começa toda aquela embolação na vida do filho e da filha. Começa toda aquela embolação. Existe uma ética que Deus plantou no coração dos pais. O pai não precisa ser nem cristão para isso, sabia? Esse desfecho bíblico que a gente vê aqui, essa promessa não está ligada apenas aos cristãos, viu, meus irmãos? Você não precisa ser crente para receber essa palavra do Senhor, porque isso é uma lei universal para toda a humanidade. Existe uma ética que Deus plantou no fundo do coração de todo aquele que se torna pai ou mãe. Se ela não é seguida, existe um preço a ser pago. É preciso que haja respeito. É preciso que honre os pais. É preciso que haja palavras de amor para os pais também. A maioria aqui tem pais no Brasil, alguns têm pais aqui, mas os que têm pais no Brasil, quanto tempo faz que você de repente não liga para os teus pais? Quanto tempo faz que você não liga e fala palavras de amor para os teus pais? Toda vez que eu ligo para a minha mãe, não importa a idade que eu tenho, eu falo, mãe, eu te amo, viu? Aí ela retorna e fala, eu sei que você me ama, mas você sabe que eu te amo também, não sabe? Ah, mãe, não sei não, mas eu sei que eu te amo. Ela entra em desespero no telefone. É preciso isso. Toda vez que eu faço isso com meus pais, eu estou colhendo bênçãos sobre minha vida. Está aqui meu irmão que não me deixa mentir, outro que abençoa muito a vida dos meus pais. Está sempre ali, às vezes, trabalhando até extra para poder ajudar meus pais no Brasil. Mas depois você senta com ele e pergunta como é que está a vida dele aqui. Pergunta para ele quantas portas Deus não abriu para ele, tanto no Brasil, quanto na vinda para cá e aqui nos Estados Unidos. Existem bênçãos que acarretam aquele que honra os pais. Diga amém. Diga assim, Senhor, levanta a mão e diga assim, Senhor, a partir de hoje, eu me arrependo de toda atitude que eu tive de falta de honra aos meus pais. E eu declaro que a partir de hoje, vou ser o melhor filho. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a esse Deus.